garantia. Ela nos dá essa cobertura de reparação ao dano causado ao terceiro. E nesse caso dos gestores e diretores, erros e omissões causados em decorrência da atividade deles, como gestores. E aí, para analisar esse tipo de cotação aqui, de risco, é bem fácil. Eu tenho esse risco no meu cotador do portal, é possível cotar no portal até 20 milhões o DNO. E eu só preciso do CNPJ, do endereço e do faturamento. Com essas 3 informações, eu consigo cotar no portal. Não passando no portal por alguma complexidade a mais do segurado, eu preciso analisar via subscrição. Analisando via subscrição, aí eu preciso do questionário do risco. Que aí eu tenho aqui o questionário, as gurias podem enviar para vocês também o questionário, que é um questionário simples, mas ele pede os principais dados ali, se tem ocorrência de sinistro, qual é o patrimônio líquido, o ativo, é um pouquinho mais de informação, mas também é um questionário simples. E também a gente precisa daí para analisar via subscrição o último balanço desse segurado. Ainda em responsabilidades, a gente tem o I&O. Qual é a diferença? O D&O, que é de diretores, começa com D, diretores, a gente tem o I&O, que é também para erros e omissões, mas aí ele é para atividade. Ele não é somente para aquele grupo seleto de gestores e diretores, ele é para atividade. Então, qualquer atividade, ele pode ser, o I&O ele pode ser contratado ou CNPJ, ou para empresa, ou CPF. A pessoa também pode contratar, tá? A pessoa do profissional também pode contratar. É para erros e omissões causados pela empresa por conta da atividade ou o profissional por conta da atividade. Ele protege isso. É a mesma coisa que o D&O, com a diferença que ele não vai distinguir, não vai ser só para gestores e diretores. Onde a gente usa muito, né, o I&O, que é a responsabilidade civil profissional. Os médicos, todos os médicos deveriam ter. Hoje em dia, a maioria já tem, e se não tem, deveriam ter. Os hospitais precisam também, porque o hospital, numa demanda judicial, ele vai ser chamado ao processo como CNPJ, e como CNPJ pode vir a chamar também o médico que atuou naquela ocorrência. Então, por isso é importante tanto a apólice de I&O, de responsabilidade civil do hospital e do médico. A mesma situação a gente encontra no escritório de advocacia e no advogado, e assim para todas as atividades. Hoje, no portal da ESE, a gente tem 32 atividades disponíveis para cotação. É muito simples, não precisa de questionário para cotar no portal. É um produto bom para vocês trabalhar. Se quiserem também treinamento específico para a gente falar mais, abordar mais, como chegar no cliente, a gente consegue fazer também. Tem um cliente específico, não sei como falar, a gente pode marcar até uma reunião com o próprio cliente virtual para explicar como funciona. Hoje são 32 atividades disponíveis para cotação no portal. Aí tem leiloeiro, tem barbeiro, salão de beleza, restaurante, tem diversas atividades, as mais comuns do dia a dia que a gente utiliza estão disponíveis. Se não estiverem disponíveis no portal, eu vou cotar via subscrição e aí é com o questionário de risco, que são as informações básicas que a subscrição precisa. Ainda dentro de responsabilidades, mas aí agora é um pouquinho diferente, é a responsabilidade civil geral. Qual é a diferença? Ainda é a responsabilidade de reparar danos causados a terceiros, a diferença é que, a grosso modo, para quem não está acostumado a trabalhar com responsabilidades, na responsabilidade civil profissional é para erros e omissões lá da atividade. Responsabilidade civil geral, eu vou falar para acidentes que ocorram dentro da operação.
a grosso modo e de maneira simples, simplérrima para entendimento, é assim que a gente fala. Responsabilidade civil geral, então, é para operação do negócio, é para operação do segurado. O que acontece? A gente tem, então, responsabilidade civil geral é uma maneira de falar, responsabilidade civil operações também é uma maneira de falar. Dentro dessa responsabilidade civil geral estará responsabilidade civil operações, porque essa é a cobertura básica. Operações é o básico que esse seguro cobre. Por exemplo, metalúrgica. Metalúrgica, acontece algum acidente lá, quem tem a responsabilidade de reparar aquele dano? Não é o dono da empresa, não é o diretor, mas é a empresa, porque aconteceu um acidente na operação. Responsabilidade civil de reparar o dano causado ao terceiro, sendo ele o terceiro que for. O empregado, dentro desse seguro, o empregado também é terceiro. Então, a gente também tem dentro desse seguro a cobertura empregador, que também cobre esse tipo de dano. Dano material e dano corporal, inclusive dano moral. E também existem algumas coberturas adicionais possíveis de colocar aqui nesse seguro. Ainda dentro dessa modalidade de seguro, a gente tem a responsabilidade civil obras, que hoje aqui no estado a gente tem uma demanda gigantesca por conta das enchentes também. Existem muitas obras acontecendo e todas essas obras precisam de uma responsabilidade civil, obras, que aí é um produto específico para obras. E esse produto de responsabilidade civil obras, ele acaba tendo algumas coberturas específicas. Por exemplo, erros de obra, danos causados às circunvizinhas. Tem várias coberturas que são bem distintas para esse tipo de operação, que é obras, para construção, obras, engenharia. Então, é um produto bom de vender, consegue cotar no portal até 5 milhões, ele abrange a grande maioria das obras hoje que a gente tem aqui. Então, é um produto bom de vender e de tentar também emplacar com a grade de segurados de vocês. A gente ainda tem o RC Produtos dentro do RC Operações, dentro do RC Geral. Que o RC Produtos é uma cobertura também, que tem dentro da mesma apólice ainda a gente consegue colocar um RC Produtos. O que é esse RC Produtos? Vou dar um exemplo ainda da metalúrgica. Ela fabrica peças e aí determinado lote saiu com problemas. Eu tenho o RC Produtos, onde o meu RC Produtos vai atrás daquele lote, ele arca com esse prejuízo de tirar este lote de circulação e qualquer dano que tenha causado a terceiro, esse RC Produtos também paga. Então, é uma cobertura bem legal, inclusive tem recall também, tem muitas coberturas para esse nicho de negócio. Aqui, ó, esse é o ônibus, que já está dentro lá do transporte, que eu já havia falado. Eu não vou entrar nele, porque ele acaba sendo mais para corretores especializados nesse tipo de negócio. O RC Obras, que é o que eu acabei de falar. Aqui é o property da companhia. Bom, vamos entrar então no property. Diferente do empresarial, que eu acabei de falar, que tem lá no portal, que danos materiais até 20 milhões, eu tenho o empresarial, que vocês podem chamar de riscos nomeados operacionais, patrimonial, ou property, né? Geralmente a gente fala, eu tenho um property para cotar, que basicamente é a cobertura básica de incêndio, né? E dentro dessa cobertura básica de incêndio, a gente tem um monte de coberturas que vão vir junto, coberturas acessórias, que acabam sendo cobertura de responsabilidade civil para operação, cobertura de içamento, várias coberturas, danos materiais, danos morais. A gente acaba dando um leque de coberturas dentro desse produto de property. Mas a básica é o incêndio, cobrir qualquer dano material ali por conta de incêndio.
Hoje, a companhia, eu consigo analisar riscos até 120 milhões. Então, até 120 milhões eu consigo analisar. No portal, até 20 milhões de danos materiais e 20 milhões de de despesas fixas, vocês conseguem cotar no portal. Acima disso, eu vou analisar via subscrição. O que eu preciso? Eu preciso das informações básicas, eu também tenho um questionário básico. Se não quiser preencher o questionário, não precisa, mas as informações básicas eu preciso. Que são: quais são os locais de risco, endereço, qual é o valor de risco, quais são as coberturas desejadas e quais são os protecionais. E também a sinistralidade, né? Porque a sinistralidade vai dar a base da subscrição para analisar o risco. O que acontece? Muitas vezes vocês podem receber também, né? Quem geralmente trabalha com properties maiores, receber uma proposta, mas a companhia não consegue apresentar uma proposta integral, precisa compor em cosseguro com outra seguradora. A ESE também acompanha. Eu também aceito analisar os termos e condições das congêneres para acompanhar e completar um painel de cosseguro. Hoje, as principais parceiras da ESE para painel de cosseguro, o que não quer dizer que eu não aceite outras, eu posso analisar de qualquer congênere, mas as principais que estão no nosso dia a dia é a AXA, Chubb, Potencial e Som. Essas 4 a gente consegue analisar direto e costuma fazer diariamente aí as parcerias de cosseguro para conseguir apresentar as cotações. Eu tenho também engenharia. Risco de engenharia é diferente de RC Obras. RC Obras eu vou cobrir só a responsabilidade civil, só o dano que eu causei ao terceiro e eu preciso reparar. Engenharia é o risco de engenharia, que aí eu vou cobrir todo o meu risco, toda a minha obra, que é as instalações, é mais amplo. E aí tem um questionário específico, eu também consigo analisar, eu analiso até 120 milhões também. Não coto, por enquanto, eu ainda não coto via portal, é só via subscrição, e dentro do risco de engenharia, eu consigo colocar a cobertura de RC Obras. Então, o engenharia, ele acaba sendo um guarda-chuvinha que ele ampara muitas outras coberturas. Ainda dentro petróleo e riscos diversos, a ESE também, eu analiso o risco de petróleo, eu analiso riscos de usinas, indústrias. Indústrias leves, eu ainda consigo analisar via portal. Lá no empresarial, consegue cotar indústrias leves. O que é indústrias leves? Indústrias que não tenham processo a quente, eu consigo cotar lá. Processo a quente, se tiver processo a quente, eu vou cotar via subscrição. Toda aquela atividade que é mais nervosa, mais tendenciosa a fogo, vai seguir via subscrição por conta da complexidade do risco. Eu tenho também no portal o seguro garantia. O seguro garantia da ESE foi o pioneiro, o produto pioneiro da companhia. A companhia iniciou com o seguro garantia. Éramos somente especialistas de garantia. Então, a área mais desenvolvida da companhia, que iniciou lá há 5 anos atrás, foi a área de garantia. Então, uma área muito madura, que desenvolve, que desenrola, muito rápida, muito boa de trabalhar. Hoje, a companhia analisa riscos de garantia tradicionais e judiciais. Dentro do portal, vocês conseguem analisar todos os tomadores, basta ter o CNPJ. Coloca o CNPJ no portal, já vai dizer se a ESE aceita ou não aceita aquele tomador e se tem limite aprovado. Liberou o limite, mas precisa de mais limite, aí tem que enviar para subscrição com os 3 últimos balanços. Com os 3 últimos balanços, eu consigo analisar e liberar mais limite para aquele tomador. Até 1,5 milhão é possível emitir via portal. Acima de 1,5 milhão eu vou emitir via subscrição. E a emissão é imediata, tá? Porém, até 600 mil consegue sem o contrato de contra-garantia.